Fala aí, Doug Fosqueira. Hoje eu vou te mostrar como eu faço cores cinematográficas com o meu Cinematic Pack. Vem comigo! Então vamos lá, vou te mostrar na prática como eu faço a correção de cor dos meus filmes e algumas dicas interessantes que você pode usar aí para fazer as suas correções. Primeiro de tudo, eu nunca faço correção de cor diretamente na mídia. Eu vou estar usando aqui o Premiere Pro, você pode fazer então no seu programa de preferência, ok? Porém, o conceito é basicamente o mesmo. E a minha primeira dica é o seguinte, ao invés de você fazer a correção de cor diretamente na cena, já aplicando o LUT ali, cria uma camada de ajuste, porque aí com a camada de ajuste você pode esticar ela em cima de todas as suas cenas e então fazer os ajustes necessários nas cenas abaixo da camada de ajuste. Isso vai fazer com que você tenha um padrão uniforme para o teu vídeo todo, ok? Vamos ver na prática como é. Então vamos lá, primeiro de tudo eu vou criar aqui uma camada de ajuste, eu já importei as cenas que eu vou usar e todos os elementos que eu preciso aqui para fazer a correção cinematográfica. E essa camada de ajuste eu vou chamar de emulador. Importa o emulador acima da mídia e eu vou criar uma segunda camada de ajuste e vou chamá-la de cor, que é onde eu vou fazer a aplicação do LUT de cor. Importa ela acima da mídia e deixa acima de todas as outras mídias também. Primeiro de tudo eu vou falar do emulador. O que é o emulador? Eles têm a função de certa forma, imitar algumas câmeras de cinema ou imitar alguns perfis de cor. Por exemplo, se você gravou em uma configuração muito fechada, com REC 709, ou se você gravou com uma configuração de câmera muito compactada, muito saturada, pode ser que o LUT não fique muito legal na primeira impressão que você aplica. Então, o emulador ele tem a função de te entregar ou um perfil de cor parecido com o que sai bruto de uma câmera de cinema, ou então para simular uma gravação que foi feita, por exemplo, num perfil lavado, como CineStyle, como S-Log ou como Log, por exemplo. Se eu chegar aqui nessa minha cena gravada de drone com o DJI, que ela é um pouco mais contrastada naturalmente, ela é uma cena um pouco mais fechada do que as outras que eu tenho aqui de Blackmagic, se eu tentar aplicar uma cor em cima dela, um dos LUTs diretamente, você vai ver que a cena vai ficar um pouco saturada demais, um pouco contrastada, as sombras vão ficar muito profundas. Então, o emulador serve como uma preparação da cena. Veja só, eu vou clicar aqui na camada de ajuste de emulação, vou procurar, por exemplo, aquele LUT de emulador de REC 709 para Log, e veja só como a cena fica, ela vai ficar um pouco mais lavada, ela vai ficar com menos saturação, ela vai parecer com um perfil S-Log, um CineStyle, ou como se ela tivesse sido gravada sem muitas informações. A partir daí, eu vou para a camada de ajuste cor e aplico o LUT da minha preferência. Olha a diferença que dá, tá vendo? Se a gente usar sem o emulador e com o emulador. Então, você vai ter uma imagem muito mais cremosa usando o emulador, nesse caso, e uma imagem que parece muito mais com uma câmera de filme. Aí depois, obviamente, vai precisar de alguns pequenos ajustes de realce para trazer a textura que você deseja, daqui a pouco mudar um pouco da intensidade da saturação, dos quentes e dos frios aqui também, e tudo isso vai te dar a imagem ideal. Mas agora que você já sabe qual é a função do emulador, nós vamos voltar para a correção de cor. Eu vou apagar tudo aqui. E vamos do princípio. Criadas as camadas de ajuste, eu vou para minha camada de emulador, vou escolher aqui um LUT de emulador que eu tenho, de câmera analógica, emulador, filme analógico. Ele já vai dar um preparo, uma pré-configuração de cor aqui para minha cena. E aí sim, eu vou bloquear, não vou mais usar essa camada de ajuste do emulador. E lá em cima, na camada de cor, eu vou escolher algum dos LUTs para ver qual eu quero usar para esse filme. Eu vou testando aqui. Pode ver que alguns ficam muito escuros, tá? Lembrando que o LUT, ele muda as características de cor da sua cena, mas ele não faz milagre, tá? Vai depender de onde você gravou, qual o horário do dia, qual a iluminação, quais as cores que você tem na tua cena. Cada uma vai ter uma interpretação e uma forma de aplicação, certo? E para isso você pode também controlar aqui na intensidade. Se você percebeu que ficou muito forte, por exemplo, diminui um pouquinho a intensidade ou adiciona se for o caso, você pode mexer na saturação do LUT também e tudo mais, enfim, sempre vai precisar de um pouco de ajuste, tá? Então vamos lá, novamente aqui, vou escolher o LUT que eu quero para essa cena
Dou Cinematic 1, 2, 3 e eu vou ficar aqui com o 4, com essa característica de cor aqui, beleza? A partir do momento que você adiciona a característica de cor, outro passo muito importante é fazer com que todas as outras cenas fiquem semelhantes. Então, depois que eu adicionei a cor que eu quero do LUT, eu vou bloquear essa cena, não vou mexer mais, e esse mesmo padrão de cor vai estar sendo usado para todas as cenas que eu tenho dali para frente. Porém, como são em lugares diferentes, ou em horários diferentes, ou então com configurações de câmera diferentes, ela não vai ficar exatamente igual para todas as cenas. E aí está um detalhe muito importante. Na hora que eu quiser mexer nas configurações da minha cena, que eu quiser mexer um pouquinho no meu tratamento, eu não vou mexer na camada de ajuste onde tem o LUT. Ali eu vou deixar como padrão para que em todas as cenas eu tenha uma configuração parecida. E aí depois que eu bloqueei, eu vou mexer individualmente em cada uma das cenas. Então aqui, por exemplo, eu vou dar um pouquinho mais de realce, vou puxar um pouquinho para baixo as sombras, vou dar um pouquinho de exposição, eu posso puxar o preto para trás para deixar um pouquinho mais contrastado, até posso trazer um pouquinho do branco também. Se ela estiver muito quente, eu posso trazer o oposto para deixar um clima mais noturno. Não é o que eu quero que ela fique um pouquinho mais quente. Então beleza, depois que eu ajustei a cena e deixei do jeito que eu quero, eu vou ter que ir para as outras cenas e fazer com que todas elas fiquem parecidas. Então para isso, o que eu vou fazer? Vou usar a primeira cena que eu editei como uma referência e uma base de cor para as outras cenas que eu vou colorir no vídeo. Então, por exemplo, aqui. Beleza, decidi essa cor que eu quero para o vídeo todo. Eu vou abrir aqui a minha mídia de comparação do Premiere e vou fazer os ajustes de cor das outras cenas a partir da comparação com a primeira. Por exemplo, vou aqui nessa segunda cena e tá vendo que ela tá muito clara, tá sem contraste, tá bem diferente da nossa cena de comparação aqui. Então, na cena, eu vou começar a fazer os meus ajustes de configuração. Primeiro de tudo, eu vou aqui nas minhas curvas, vou trazer um pouquinho mais de contraste, posso levantar um pouquinho a informação do brilho e aqui deixar ela um pouquinho mais lavada. Lá na temperatura, dá para dar um pouquinho mais de temperatura para ela ficar parecida, diminuir a sombra, posso aumentar o realce, dar um pouquinho de contraste, trazer um pouquinho de preto aqui para deixar a cena mais lavada. E você vai vendo que aos poucos a cena vai começando a ficar mais parecida com a minha base. Veja só, antes de fazer o ajuste na cena e depois, aos poucos o filme vai ficando cada vez mais uniforme. Olha só, essa aqui também está clara demais em relação à primeira. Posso tirar um pouco dos realces. Posso trazer mais sombras, deixar ela um pouquinho mais quente também. Puxar aqui o tom um pouquinho mais esverdeado, como é na cena original. Daqui a pouco posso dar um pouquinho de contraste, um pouquinho de brilho e aqui deixar um pouquinho mais lavado. E cada vez mais eu estou aproximando as minhas outras cenas para que elas fiquem mais parecidas com a minha base. Veja só. Isso vai fazer com que o vídeo todo fique uniforme, tá? É muito importante que quando a pessoa esteja assistindo o teu vídeo, o teu filme, pareça realmente que todas as cenas foram gravadas no mesmo lugar, no mesmo dia. Mesmo que não seja essa a situação, tá? Aqui, por exemplo, está muito subexposto. Vou trazer um pouquinho mais de informação, ter que deixar um pouquinho mais quente. Abre um pouco a sombra, diminui aqui os contrastes dos pretos. Dá um pouquinho mais de desbotado de filme aqui. E a cena vai se aproximando cada vez mais. Aqui também, um pouquinho mais de calor, um pouquinho mais de brilho. Aqui a moto quase apagou. Tá vendo? Então é isso. Bem rápido, bem fácil. Dessa maneira, depois que a pessoa parar para assistir o filme como um todo, ela vai ter a impressão de que está realmente vendo o mesmo filme. As cores elas estão semelhantes, né? As cores elas estão tendo uma certa coerência. Olha só, vai de uma cena para outra e é a mesma configuração de cor. Então é dessa forma que eu faço minha correção de cor e assim eu indico a vocês fazerem também. Como deixar um perfil, um look cinematográfico? Eu vou usar essa cena aqui e vou usar essas barras pretas aqui, o black bar. Aqui eu tô com a cena em 4K, a minha barra
está em configuração menor, então eu vou dar em escala até para que ela ocupe toda a cena. De cara a coisa toda já fica um pouco mais cinematográfico, olha só. O antes e o depois. Sem as barras pretas, com as barras pretas. Fica com uma identidade muito mais cinemática, não tenho o que falar sobre isso. Depois que você adicionar as black bars, vai lá nas configurações de ajuste da tua cena, cuida para enquadrar bem, tá? Porque agora você tem um pouco mais de margem para brincar aqui dentro. Verifica se todos estão com enquadramento legal, se não estão, você ajusta. Aqui tá legal. Aqui já está se escondendo na black bar, então eu vou puxar para cima. Certo? Faz esse processo com todas as cenas. De cara ele já está um pouco mais cinematográfico. E agora o segredo, a cereja do bolo na minha concepção, que é o grão de filme. Bloqueei aqui também a black bar, para você não mexer mais. E agora a gente vai trabalhar com o grão de filme. O que eu vou fazer com esse grão de filme? Importo para cima da minha mídia, você vai ver que ele é realmente um grão, né? Uma sujeira. Essa sujeira, esse grão, eu vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V, ou então apertando a tecla Alt, eu vou copiando ele aqui para cima do vídeo todo. E depois que eu copiei esse grão para todo o vídeo, para todas as cenas, eu vou ter que transformar todo esse grão em uma sequência. Então seleciona todas elas, botão direito e alinhar. Isso vai fazer com que crie uma sequência aqui, que é a sequência de grão. Se você abrir essa sequência, você vai ver que lá dentro estão os grãos que a gente acabou de copiar várias vezes. Voltando aqui para a camada do vídeo. Nós vamos trabalhar então em cima dessa sequência que vai alterar todos os grãos de uma só vez. A forma de aplicação desse grão aqui é através da opacidade do seu vídeo. Lá na opacidade ele deve estar em sobreposição ou overlay. Então eu vou procurar aqui em opacidade, sobreposição se o programa estiver em português, overlay se ele estiver em inglês. E pronto, apliquei. Olha só que da hora que fica essa textura que o grão tá. É claro que aqui está em 100%, eu deixei apenas para você observar. Veja como ficaria. Aqui eu estou te mostrando sem o grão e aqui eu estou te mostrando com o grão. Olha que da hora que fica essa textura. Eu acho muito cinematográfico. Mas é claro, aqui está exagerado, então a gente vai lá e vai alterar a intensidade desse grão. Eu gosto de trabalhar com o grão a uma intensidade de 30%. Todos os filmes publicitários que eu faço ou todos os vídeos que eu quero que passe esse aspecto mais cinematográfico, eu vou usar esse grão. Ele sempre te traz essa textura mais filme, não tem outra palavra. Eu gosto muito de usar esse grão aqui. Ele até ajuda a trazer de volta um pouquinho das sombras, dos escuros, né? Dá um pouquinho de destaque também lá para os tons claros. É fantástico. Isso aqui ele faz toda a diferença na hora de você assistir o teu filme. E mais um detalhezinho que a gente pode usar aqui, que cabe muito bem na nossa cena, que são os flares de lente. Eu vou procurar aqui um da minha preferência, que eu acho que seja legal para esse vídeo. Vou usar esse flare aqui, número 3. O que é o flare? O flare nada mais é do que um vídeo aqui com uma entrada de luz, né? Então você pode ver aqui que na nossa cena tem uma entrada de luz, como se fosse um flare de sol, ou uma entrada de luz de uma luz de contra que você tem na sua câmera, né? Com uma luz que está apontando diretamente para a sua câmera. E aqui eu tô com um flare de lente anamórfica, que é aquele flare mais esticadinho, né? Padrão de lente para filmes cinematográficos. A aplicação do flare é basicamente a mesma dos grãos. A gente vai trabalhar lá na opacidade com a forma, com o modo de opacidade. A diferença é que no grão a gente usa o overlay, a sobreposição. Se a gente usar a sobreposição aqui não vai funcionar, porque ele vai pegar a informação do preto que tem nesse vídeo e a informação do claro também vai misturar com a cena original. Não é isso que a gente quer. Nesse caso, o que eu quero salvar desse vídeo, dessa cena, são as informações claras. Tá vendo? Essas informações que eu tenho aqui de sobra de luz e aqui do meu flare especificamente. Então eu posso usar de duas maneiras, ou em clarear ou em tela. Nas duas maneiras vai funcionar, tá? Eu vou usar em clarear, porque ele é um pouquinho mais intenso. Agora tem um detalhe importante também, a nossa organização. Tá vendo que aqui ele aplicou em cima da nossa black bar também, então vai ficar muito fake, né? Para isso eu vou pegar a minha black bar aqui e vou puxar lá para cima, deixando o grão escondido e o meu overlay também escondido atrás disso.
Depois que eu apliquei, eu ainda posso mexer nas configurações do overlay, como se fosse configuração de cor normal. Aqui o meu flare, eu escolhi esse flare aqui especificamente para ser como se fosse uma linha de luz aqui do sol. Vou entrar lá na configuração, o modo de opacidade, eu vou escolher a opção clarear e ele já está aqui. Está um pouquinho difícil de ver, mas ele está aqui. E agora na configuração de cor, eu posso dar um pouquinho de destaque para ele, se ele sumiu. Posso também mexer um pouquinho nas sombras, mexer nas configurações da cena, para que não tenha sobras ou para que não falte. Se ele estiver muito diferente da cor do meu vídeo, eu posso mexer aqui na temperatura também, para deixar um pouquinho mais uniforme. E aí sim, eu tenho um efeito de flare de lente, como se estivesse partindo aqui da linha do sol, tá vendo? Porém aqui eu coloquei intensidade demais, então eu vou tirar um pouquinho, vou deixar ele mais quente e olha o efeito que a gente tem, como fica mais cinematográfico. Só que esse flare aqui, eu gostei da informação que ele fez de luz aqui na parte de cima do vídeo, mas não gostei da parte de baixo. Tem como resolver isso também. Eu posso vir aqui na máscara da minha opacidade e selecionar somente as partes que eu quero que apareçam no vídeo. Fazer um contorno aqui. Beleza, selecionei, dá um pouquinho de difusão para a máscara e pronto. Eu deixei apenas a informação que eu quero. Posso aumentar um pouquinho também a intensidade para que ele apareça mais na minha cena e veja só que detalhe da hora que fez para o vídeo, tá vendo? Realmente a cena fica cinematográfica. Veja só nesse frame. Tá vendo que da hora? E sumiu junto com a sombra aqui, certinho, olha. Mais uma vez. Então tá aí, é claro que você não vai usar esse flare para todas as cenas especificamente, mas sempre tem lugares legais onde essa cena pode ser utilizada. Tá vendo? Ó, nessa mesma cena aqui eu poderia trazer mais um pouco desse flare. E olha que da hora, cara. Que pode mudar a posição dele para que dê a impressão que realmente está saindo ali da linha do sol. Posso mudar o tamanho da escala, posso fazer o que for necessário de ajuste aqui para deixar o flare compatível. Posso mudar a cor, se ele estiver muito diferente da minha tela original. E veja só. Aqui quando está escuro não faz sentido ter o flare, né? Obviamente, então a gente não vai deixar o filme tão fake, então eu vou cortar. E ele vai retornar somente com a entrada de sol, olha só. Olha que da hora. Aqui ele tem que esconder de novo. Então tá aí os segredinhos, os macetes para você deixar a cena cinematográfica. Está pronta a nossa cena com um perfil de cor cinematográfico. Cara, esse flare é muito massa. Então vamos ver o antes e o depois da nossa cena cinematográfica. Espero que tenha gostado, se inscreva no canal para mais dicas e se quiser conhecer o Cinematic Pack, está aqui disponível na descrição. A gente se vê no próximo vídeo. É nóis!